Hoje nós vamos continuar, nesta aula agora, vamos continuar com o assunto funções. Dessa vez nós vamos falar de funções elementares do primeiro grau e resolução de inequações. Propriedades das desigualdades, isso vai servir muito quando formos resolver as inequações, ok? Então vamos lá. Sejam x e y números reais, valem as seguintes propriedades. X e y são números reais, isto é, são todos e quaisquer números que existem, certo? Então, x é menor que y, equivale, essa setinha dupla, x é menor que y equivale, e x mais a é menor que y mais a, para todo a pertencente aos reais. Então, se o a for um número real, quaisquer que sejam os valores x e y, de maneira que o x seja menor do que o y, se eu multiplicar, se eu somar o x com qualquer valor a e o y com qualquer valor a, vai continuar a soma sendo menor, tá? X mais a menor que y mais a. Vou dar um exemplo. Digamos que o x seja 3 e o y seja 5. 3 é menor que 5, certo? Aí o que é que ocorre? O a é um número 8, digamos, o a pode ser qualquer real. Então, se eu somar 3 com 8 dá 11, se eu somar 5 com 8 dá 13. 11 continua sendo menor que 13, certo? Outro exemplo, digamos que o x seja 10 e o y seja 20, o a seja um número negativo, digamos que o a seja menos 2, 10 com menos 2 dá 8, 20 com menos 2 dá 18, então continua o x menor que o y, x mais a menor que y mais a. Agora vamos dizer essa outra. X menor que y equivale a dizer que a vezes x é menor que a vezes y. Isso é para todo a que pertence aos reais positivos, sem o zero, tá? Reais positivos, R asterisco mais. Se eu tirasse esse asterisco, ficavam só os reais positivos, mas tirou o zero. Por que isso? Porque o zero não vai alterar nada, né? Quando eu multiplicar o zero por qualquer valor x, vai dar zero. Se eu multiplicar o y por zero, vai dar zero, qualquer que seja o y. Aí essa expressão aqui vai mudar, vai ficar 0, x mais y é igual a 0 menor que zero, não tem nada a ver. Então o a não pode ser zero, tem que ser nem negativo também. O a tem que ser um real positivo. Então, exemplo, digamos que o x seja 5, o y seja 10, tá? O x 5, o y 10. Equivale a dizer, se o a seja um número real positivo, vamos dizer que seja 2. Ora, 2 vezes 5 é menor do que 2 vezes 10, certo? 2 vezes 5 é menor do que 2 vezes 10. Se o a for 3, 3 vezes 5 é menor que 3 vezes 10. Vamos agora à letra C, a terceira hipótese. O x é menor que o y, o a é um número real negativo agora, tá? Negativo agora. Se eu pegar o x e multiplicar por um número negativo, e pegar o y, multiplicar por um número negativo, inverte. A x é maior que a y, no caso, o x é maior que a vezes y. Então, vai ficar x menor que y, equivale a dizer que a vezes x é maior que a vezes y. Exemplos. Vamos continuar dando exemplo que o x é 5 e o y é 10. X é menor que y. E digamos que o a seja menos 3. Então vai ficar 5 vezes menos 3 dá menos 15. E 10 vezes menos 3 dá menos 30. Quem é maior? Maior é o menos 15. É maior que menos 30. Então inverte. Se o x é menor do que o y, quando eu multiplico por um número negativo, vai inverter. O produto vai ser menor, vai ser maior, tá ok?
Então, essas propriedadezinhas que são básicas servem para que a gente resolva inequações. Muito cuidado quando for resolver inequações. Que quando eu tiver que multiplicar qualquer valor por um número negativo, vai ter que inverter. O que era menor passa a ser maior, o que era maior passa a ser menor. Muito cuidado que se erra muito nesse detalhe aí quando se vai resolver os exercícios. Agora vamos falar de função do primeiro grau. Reparem vocês, nós falamos em aulas anteriores que existem vários tipos de funções. Que função é um assunto importantíssimo, que é aplicado na maioria das profissões, que é aplicado na maioria das disciplinas, na física, na química, na biologia, na geografia, nessas disciplinas onde a gente trabalha com gráficos. E hoje, como eu disse antes, tudo trabalha com gráfico. Hoje tudo é digital, tudo é na internet. Então a gente trabalha muito com gráficos. A função, são vários tipos de funções. Primeiro grau, modular, segundo grau, polinomial qualquer, logarítmica, exponencial, trigonométricas, são várias, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. O que precisa é que eu saiba as características de cada uma delas. O primeiro passo é a gente descobrir que tipo de função a gente está trabalhando. Tá? Qualquer uma dessas. Depois que você descobre que tipo de função está trabalhando, aí você vai aplicar as características daquela função que você descobriu. Se for uma função de segundo grau, eu vou trabalhar com a função de segundo grau, vou saber que o gráfico é uma parábola. Se for do primeiro grau, vou saber que o gráfico é uma reta. Se for trigonométrica, por exemplo, seno, será uma senoide. Se for logaritmo, será uma logarítmica. Então, cada um delas eu preciso saber as características, as propriedades, as características. Aí, se a gente souber isso, não tem o que fazer, não tem erro algum. Vamos resolver qualquer problema que venha. Então, função polinomial do primeiro grau. Como é que eu sei que uma função é do primeiro grau? Para que a função seja do primeiro grau, de R em R, isto é, de todos os reais para todos os reais, eu vou aplicar um número real e vou encontrar como resultado um número real. É como se uma máquina de processasse um alimento qualquer, eu coloco o alimento na máquina e sai o resultado do outro lado. Tá certo? Então, vai ficar a função do primeiro grau é uma função f de x ou y, a gente que denomina isso, que define isso, é a mesma coisa, y e f de x são a mesma coisa. O f de x é a função de x, que eu chamo de y. Então, reparem vocês, isso é outra coisa importante. Y é função de x. Y depende de x. Então, função de x é f de x. Y depende do x. O A e o B não, o A e o B são constantes. Tá? O A e o B são constantes, pode ser qualquer número real. Agora, esse A aqui não pode ser zero. Para que ela seja do primeiro grau, o f de x é igual a A vezes x mais b. O B pode ser zero, não tem problema nenhum. Agora, o A não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Porque se o A for zero, zero vezes qualquer número mais b. Zero vezes qualquer número, que é o x, vai dar zero. Então, f de x seria igual a b. E f de x igual a b não é função do primeiro grau, não depende do x. Vai ser uma função constante. Então, se o b for 3, por exemplo, f de 3, f de qualquer número vai dar 3. F de 3 vai dar 3, f de 5 vai dar 3, porque vai ficar somente f de x igual a b. Ok? Então, função do primeiro grau é toda função da forma f de x ou y igual a ax mais b, onde o a e b são números reais e o x, que é a variável, que é outra coisa que a gente precisa perceber. X é variável. X é variável significa que ele pode ser qualquer número. Tá certo? O x pode ser qualquer número, ele é variável, não é constante. Então eu vou dizer, se x for igual a 5, se x for igual a 8, não vou dizer x é 8, x é 10. Porque se o x é 8, não pode ser 10. Se o x for 5, não pode ser 7. Certo? Então, se o x for igual a 2, se o x for igual a 5, quando ele for 5, quando ele for 2, então é uma variável. Tá? Variável é diferente de você procurar um valor que seja fixo. Certo? Variável não é incógnita.
Incógnita é uma coisa, variável é outra coisa. Incógnita é um valor que eu não conheço, que eu quero conhecer. Variável pode ser qualquer um, não é nada. Tá certo? Então, os tipos de função que vão aparecer. O A tem que ser diferente de zero e o B pode ser zero ou não. Se o B for zero, o que é que vai acontecer? Vai ficar y igual a x, só, porque isso aqui dá zero. Y igual a vezes x, a vezes x. Neste caso, essa função obrigatoriamente vai passar pela origem, pelo encontro dos eixos. Por quê? Se isso aqui desapareceu, se o x desapareceu, se o b desapareceu, que é zero, vai ficar a vezes x somente. Se o x for 1, f de x igual a 1. Tá? Se o x for 2, f de x igual a 2. Isso se o a for 1, né? Se o a for 1, qualquer valor que eu atribuir a x aqui vai sempre crescendo. Agora, se o b for 0, aí vai passar o b sendo 0. Se o x for 0, f de x também vai ser 0. Então, você vai ter um ponto sempre 0, 0 que a reta passa. Aí, nesse caso, a gente chama de função linear. Tá? Só chama, porque é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo, o trabalho é o mesmo, simplesmente denominação. Alguns autores dizem que, nesse caso, a função é linear. Os gráficos que vão aparecer. Se o A for maior do que 0 e o B for menor do que 0, o A for maior do que 0 e o B for menor do que 0, o que é que isso diz para mim? A maior que 0, esse A aqui vai me dar a inclinação dessa reta. Esse A é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo do x. Se esse ângulo aqui vai aumentando, a tangente vai aumentando também. A tangente aumentando vai abrindo o ângulo. Até 90 graus a tangente cresce. Tá? Então essa reta ela vai inclinando, vai ficando mais inclinada ou menos inclinada, dependendo do valor do A. Se o A for negativo, aí ela é o contrário, decresce. Tá? Quando você aumenta o valor do x, o y diminui. Quando você aumenta o valor do x, o y diminui. Então ela é decrescente, decrescente quando A é negativo. Quando A é positivo, ela é crescente, ela é crescente. Então, se o A for positivo, crescente, subindo a reta. O que é que significa crescente? Lembra lá para trás, quando a gente falou em função crescente? Função crescente significa, se aumenta o x, aumenta o y. Se diminui o x, diminui o y. Aqui, ó, eu pego um valor de x, digamos aqui, nesse ponto. Digamos que fosse 2. A imagem aqui daria 1, digamos. Se eu pegar um valor aqui, 5, a imagem vai dar mais. Tá? Essa imagem aqui, que é a altura, é menor do que essa aqui, ó. Tá? Essa altura aqui, ó, essa altura aqui é negativa. Quanto mais baixo, quanto mais ela for para a esquerda, mais para baixo vai ficar. Certo? Então, positivo, crescente, positivo, crescente. E esse B, o que é que me diz? O B vai me dizer o ponto que ela corta o eixo dos Y. O B é o ponto que ela corta o eixo dos Y. Se o B for negativo, ela vai cortar embaixo. Se o B for positivo, ela vai cortar em cima. Tá certo? Simples, então. Quando eu vejo uma função qualquer, eu já percebo se ela cresce ou se ela decresce, se ela corta o eixo dos Y acima ou embaixo. Sei que é uma reta e sei que ela cresce ou decresce. Se cresce, se o A é positivo, cresce. Se o A é positivo, crescente também. Se o B é negativo, vai cortar lá embaixo. Se o B é positivo, vai cortar lá em cima. Se o B for 0, vai cortar no 0. Lógico. Aqui, ó, A negativo, A negativo. Se o B for positivo, ela vai cortar em cima. Se o B for negativo, ela vai cortar embaixo. Tá claro isso aí? Então eu preciso saber disso aí. Eu preciso saber que os coeficientes angulares, no caso é o A é o coeficiente angular, se refere a ângulo, lembra disso, esse ângulo aqui, quanto maior o valor do A, a tangente dele vai ser maior também, até 90 graus, certo? Eu vou sempre pegar um ângulo maior ou menor em comparação a 90 graus, porque eu vou ter aqui no primeiro quadrante 90 graus, tá certo? Então vai ficar, repetindo, A positivo, função crescente, é uma reta inclinada crescente. Função é o A negativo, função inclinada decrescente. B positivo,
cota em cima, B positivo, cota em cima, ó, tá? O eixo dos Y acima da origem. B negativo vai cortar embaixo. Ok? Quando formos resolver os problemas, os exercícios, isso vai ficar claríssimo. Nós vamos deixar isso muito claro. Não tem o que fazer para a gente achar que isso é complicado. Certo? Então, nessa aula, nós paramos por aqui. Na próxima, nós vamos falar da função do segundo grau. Depois que a gente mostrar essas funções, primeiro grau, segundo grau e modular, aí a gente começa a fazer os exercícios. E quando a gente estiver resolvendo os exercícios, nós vamos lembrando desses detalhes aí, das características dessas funções de cada uma, para comparar uma com a outra, e como é que ficam os gráficos, como é que se comportam os gráficos. Ok? Então fica para a próxima aula a continuação de funções. Até lá!